O pior jogo da seleção brasileira sob o comando de Dorival Júnior levanta muitas questões e algumas reflexões sobre, talvez, a forma como os treinadores brasileiros estão preparados ou não para alguns desafios no âmbito internacional. O Brasil empata em 1-1 com a Colômbia, num jogo em que foi dominado, amassado e até cozinhado pelos colombianos no final do jogo, e não consegue ficar na primeira colocação de seu grupo na Copa América. No sábado, com esse resultado, a seleção brasileira enfrenta o Uruguai de Marcelo É Louco Bielsa. Dorival Júnior errou, muitos jogadores fizeram uma partida muito ruim e a gente vai analisar a terceira rodada da fase de grupos da Copa América a partir de agora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira. E no primeiro vídeo desta quarta-feira, porque ainda hoje voltaremos por volta ali das 19 horas com conteúdo sobre o Santos, vamos falar sobre Brasil 1, Colômbia 1, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa América que está sendo disputado nos Estados Unidos. Vocês já sabem, este é um canal que fala do Santos e que vive do Santos, mas eu comecei esse projeto da Copa América analisando os jogos do Brasil, então é por isso que eu peço para você deixar o seu like, para fortalecer o nosso conteúdo aqui, o nosso canal, para que o nosso vídeo chegue para outros públicos também. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, comente, compartilhe. Vamos juntos rumo aos 5.000 inscritos. Estamos a menos de 10 inscritos de chegarmos aos 4.300. Estamos crescendo cada vez mais. Eu agradeço a todos vocês pelo apoio aqui com o canal. Mas vamos lá. O jogo da seleção brasileira foi muito ruim. A seleção brasileira foi dominada, foi amassada. Uma atuação péssima da seleção brasileira. Me incomoda muito o fato do Dorival Júnior ter apenas uma forma de jogar, o que nos leva ao primeiro ponto de reflexão. Se você não conhece aqui o nosso trabalho, você não sabe do que se trata esse canal, eu sou um torcedor santista, um jornalista, um analista de futebol que torce para o Santos, e uma coisa que incomoda muito a torcida do Santos é que o treinador santista, Fábio Carille, não tem outra forma de jogar senão um 4-3-3. E o Dorival Júnior, nessa fase de grupos da Copa América, repete o mesmo modelo. Ele cai na mesma armadilha. Muitas pessoas dizem que isso é o jeito do treinador brasileiro de jogar, que isso é culpa da falta de repertório dos treinadores criados e forjados à base do CBF Academy. Acho que isso tem um pouco de razão, sim. E o Dorival Júnior manteve a mesma escalação quando ele tinha muitos elementos que mostravam que isso não estava dando certo. O Brasil foi amassado pela Colômbia fisicamente, taticamente, tecnicamente. Primeiro, aí nós vamos para o segundo ponto de reflexão. A Colômbia jogou com 4 jogadores no meio de campo, a grosso modo. O Jefferson Lerma, que joga no futebol inglês, o Richard Rios do Palmeiras, o John Arias do Fluminense e o James Rodrigues, que está no São Paulo, apesar de que no São Paulo ele apenas engana. Na Colômbia ele joga bem e ontem ele colocou a partida no bolso. 3 dos 4 jogadores do meio de campo da Colômbia jogam no futebol brasileiro. E esses meio-campistas simplesmente doutrinaram o meio de campo da seleção brasileira, formado por 3 jogadores que atuam no futebol inglês: João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. A Colômbia quase sempre tendo superioridade, vantagem numérica no setor de meio de campo, 4 jogadores contra 3 brasileiros e muita intensidade, muita pegada, sempre ao longo de todo o jogo. Muita pressão no jogador do Brasil que tinha a posse da bola, obrigando o Brasil a rifar essa bola. O João Gomes fez uma partida fraquíssima, vários momentos se livrando da bola, a bola queimando no pé dele. Não se justifica a atuação dele ontem, a manutenção dele na equipe titular, depois de já ter feito uma partida fraca, outras partidas fracas. No jogo contra a Costa Rica foi sair de campo quase aos 35 do segundo tempo. Então não entendo o Dorival. É um jogador que tem pegada, rouba algumas bolas, mas para construir ainda não está pronto para jogar na seleção brasileira. Então o Brasil tinha sempre desvantagem no setor quando tentava criar. A Colômbia pressionando o Brasil incessantemente, inclusive empata o jogo aos 46 minutos, quando pressiona o Alisson faz uma atrapalhada,
Tudo bem que depois ele defende a bola, se redime, mas o Brasil entrega a posse para a Colômbia após essa lambança do Alisson. A bola gira, gira, gira e a Colômbia empata. E por que a Colômbia empata? Tomadas de decisões absolutamente equivocadas da seleção brasileira. Quando a bola vem pelo meio de campo, os jogadores do Brasil vão 2 em 1, se eu não me engano, vai o Bruno Guimarães e o próprio João Gomes. No James Rodrigues, se eu não me engano, não acham nada. A bola chega no Córdoba, atacante da Colômbia, e aí o Wendel, que fez uma partida, assim, abaixo da crítica, uma partida fraquíssima, também se junta com o zagueiro da seleção brasileira e dá o bote no centroavante da Colômbia. E o Wendel larga as costas escancaradas, e aí o Paquetá também, jogando aberto pela esquerda, porque o Dorival coloca o Bruno Guimarães com o João Gomes, abre o Paquetá de um lado e o Rafinha do outro, montando uma linha de 4 no meio de campo. O Paquetá não acompanha, o Munhoz aparece absolutamente livre e faz o gol. Então, esse gol da Colômbia mostra como taticamente e como as tomadas de decisões da seleção brasileira foram absolutamente equivocadas em todos os lados do campo. Para sair jogando o Brasil, o Dorival não conseguiu fazer uma leitura de que ele estava perdendo o meio de campo, ele não trocou as peças para que o Brasil talvez pudesse sair dessa pressão da Colômbia. O Wendel fez uma partida muito fraca, não ajuda no apoio, tomou uma bola nas costas, errou absolutamente tudo que tentou. O João Gomes não contribui em absolutamente nada na fase de criação. E também o Brasil muito mal, sem nada de criatividade, nenhuma dinâmica ofensiva. Hoje o jogo da seleção brasileira está de parabéns, você que assistiu até o final. Eu praticamente foi uma batalha contra o sono, contra a disposição física para estar acordado até o final do jogo. O Brasil foi nulo. E tem uma informação que me chama muita atenção, né? O Brasil fez o gol aos 12 minutos. Num chute de falta, num gol de falta do Rafinha. A seleção brasileira volta a marcar um gol de falta depois de 119 jogos. A última vez que o Brasil havia marcado um gol de falta, a seleção brasileira, havia sido no começo do segundo semestre de 2019. 5 anos depois, 119 jogos depois, a seleção brasileira volta a marcar um gol de falta. Mas acreditem se quiser, o chute do Rafinha no gol de falta, aos 12 minutos do primeiro tempo, foi a última finalização do Brasil na primeira etapa. O Brasil finalizou aos 9 minutos, o Brasil finalizou aos 10 minutos, o Brasil finalizou aos 12 minutos com o Rafinha e não chegou mais ao gol do goleiro colombiano, que é o senhor... Deixa eu ver aqui se eu anotei o nome dele que eu esqueci. Eu acabei esquecendo o nome do goleiro colombiano. Goleiro Vargas. O goleiro Vargas. E depois o Brasil só volta a finalizar aos 6 minutos do segundo tempo. Mas a outra finalização de perigo do Brasil, coincidência ou não, foi aos 59 minutos, também conhecido como 14 minutos do segundo tempo, de novo numa falta do Rafinha. Então a seleção brasileira fez uma partida ridícula, essa é a verdade. A escalação do Dorival Júnior não fez sentido. Ele colocou o Vinícius Júnior em campo e o Vinícius Júnior com... Deixa eu pegar aqui a minutagem que eu anotei. O Vinícius tomou um cartão no começo do jogo, aos 11 minutos, se eu não me engano, fazendo uma falta no James Rodrigues, estava pendurado, agora está fora do jogo contra o Uruguai, no sábado, 22 horas. Não dá para entender a escalação do Vinícius Júnior, um jogador pendurado. Tudo bem que o Brasil brigava pela liderança, mas você colocou em risco a presença do seu melhor jogador para um jogo importantíssimo e dificílimo contra o Uruguai. Também não dá para entender a insistência do Dorival por muito tempo com 2 volantes, enquanto o Brasil precisava fazer um gol para assumir a liderança do grupo. E assim também, sabe? É inacreditável, é inaceitável que o Dorival tenha colocado o Endrick aos 40 do segundo tempo. O Brasil precisa jogar com o centroavante. O Dorival precisa ser mais ousado. Ele poderia ontem, ele coloca o Andréas Pereira, ele poderia ter recuado o Andréas Pereira para jogar junto com o Douglas Luiz, já que ele mudou o esquema do jogo, ter colocado o Endrick, passado o Rodrigo para a armação. O Rodrigo não rendeu nessa função de falso 9, né? O Dorival poderia ter colocado o Evanilson. O que aconteceu com o centroavante Evanilson do Porto, né, criado nas categorias de base do Fluminense?
Será que a CBF, a seleção brasileira, esqueceram o Evanilson em algum parque da Disney? Em alguma fila de montanha-russa? Porque o nome desse jogador sequer é mencionado. É claro que eu defendo que o Endrick tenha mais minutos. Acho que na hierarquia o Endrick está à frente do Evanilson. Mas o Brasil precisando ganhar, podia mudar a forma de jogar, um 4-4-2. 2 jogadores abertos pela ponta, 2 jogadores de área, para segurar os zagueiros da Colômbia, que estavam ganhando tudo fisicamente, jogando às vezes, pegando o Rodrigo de costas, né? O Cuesta e o Davinson Sanchez, que jogavam no Tottenham. Então, não faz sentido. Não faz sentido. Não entendo também porque o Guilherme Arana não tem muito espaço. O Wendel fez uma partida, de novo, não é nada contra pessoal, contra o jogador, mas uma partida fraquíssima. Não entendi a minutagem para o João Gomes. O João Gomes sai de campo, se eu não me engano, aos 70 minutos depois, já na reta final de partida, lá para os 74, 75, que dão 30 minutos. Então, um jogo fraquíssimo da seleção brasileira. O Dorival escalou mal, o Dorival mexeu mal, o Dorival demorou para mexer e a seleção brasileira foi dominada sob todos os aspectos pela Colômbia. Do treinador Néstor Lorenzo, que assumiu a Colômbia depois que a Colômbia não se classifica para a Copa de 2022. A Colômbia terminou em 6º lugar naquelas eliminatórias. Isso custou a vaga à Copa do Catar. Custou também o emprego do Reinaldo Rueda, aquele mesmo que já treinou o Flamengo. O Néstor Lorenzo, que surgiu, se eu não me engano, no Melgar, não perdeu ainda. Um time que está invicto desde então. Quase mais de 20 jogos de invencibilidade. Um trabalho consolidado. Um time que sabe o que faz com a bola. E sem a bola também. Muita pressão, muita intensidade. Então o Néstor Lorenzo engoliu o Dorival Júnior no plano tático e os jogadores da Colômbia engoliram os jogadores brasileiros no plano físico, na intensidade, na vontade de ganhar. No final do jogo, a Colômbia cozinhando, botando o Brasil na roda, a seleção brasileira mais uma vez sendo humilhada com gritos de olé num jogo que estava empatado. Então a seleção brasileira perdeu com bola, a seleção brasileira perdeu sem bola, embora o jogo tenha terminado empatado, e perdeu também tiraram mais uma casquinha da seleção brasileira, que ouviu gritos de olé num jogo que estava empatado. E a Colômbia só não ganhou porque não quis e também porque teve um gol anulado, um gol de cabeça do Davinson Sanchez, porque a Colômbia produziu muito mais. A seleção brasileira faz uma partida muito abaixo, a pior da seleção brasileira sob o comando do Dorival Júnior. Nós já vimos esse time jogar melhor nos amistosos contra a Inglaterra e contra a Espanha, que estão acima da Colômbia na hierarquia, na qualidade do trabalho, na qualidade das equipes. E o Brasil, ao não vencer, não consegue escapar do Uruguai e agora vai enfrentar uma seleção bicampeã do mundo, o Uruguai, uma seleção gigante, tradicionalíssima, no sábado às 22 horas, enquanto a Colômbia, que botou o Brasil na roda, enfrenta o Panamá às 19 horas do sábado. Péssima apresentação da seleção brasileira, perdeu o torcedor que ficou acordado até meia-noite para assistir esse jogo, mas tomara que o Dorival corrija a rota, ele tem repertório para isso, e tomara que ele encontre alternativas melhores e abra mão de algumas convicções, porque o que ele fez nessa primeira fase de Copa América não foi muito legal, tá certo? Então esse é o vídeo de mais um jogo da seleção brasileira, mais um pós-jogo da seleção brasileira na Copa América. E eu quero te ouvir. Você gostou? Você tem gostado dessa série de vídeos sobre o Brasil na Copa América? Comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva se não estiver inscrito. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. E se você é torcedor do Santos e está aqui nesse vídeo, fique de olho. Mais tarde voltamos com conteúdo sobre o Peixão. Vamos falar de jogadores que podem estar chegando, um jogador que foi vendido e também mais um pouquinho sobre Fábio Carille. Fica ou não? Você confere no vídeo de mais tarde. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.